Assunto muito pouco difundido no mercado brasileiro. E a gente está nesse trabalho longo de educação do mercado para fazer o seguro um produto mais conhecido, que seja mais penetrado no PIB do mercado brasileiro. Na América do Sul, a gente tem muita pouca penetração desse produto, enquanto outros países, como o Chile, por exemplo, tem muito mais seguro de crédito entremeado na economia do que aqui no Brasil. Mas eu queria falar rapidamente, dentro do meu tempo aqui, eu tenho meia hora, né, Ivanildo? É isso mesmo? Isso, meia hora. Okay. Tá bom, eu vou tentar ficar dentro do tempo, tá bom? E eu vou falar um pouquinho, pode passar para o próximo slide, Igor, obrigado. Eu vou falar um pouquinho a respeito do que é o seguro de crédito, eu vou falar um pouquinho de como ele funciona e vou fechar dizendo quem somos nós, né? Afinal de contas, somos a Allianz Trade e somos a empresa que faz seguro de crédito aqui. Deixa eu só abrir a minha apresentação aqui também, para eu seguir aqui do lado, enquanto estou falando com vocês aqui. Bom, seguro de crédito. Seguro de crédito é um seguro, só para alinhar os conhecimentos de todos aqui, né? A gente está começando a falar de um tema que é pouco conhecido, então é bom que todos tenham razoavelmente o mesmo nível de informação. Seguro de crédito. O seguro de crédito é o seguro que cobre o não pagamento de vendas a prazo entre pessoas jurídicas. Tá. Funciona tanto para o mercado doméstico, ou seja, um vendedor que vende a partir do mercado doméstico para um cliente que está no mesmo mercado doméstico, ou então no mercado de exportação. Um vendedor que está aqui no Brasil vendendo para alguém que está no exterior. O seguro de crédito, ele cobre as vendas a prazo entre pessoas jurídicas, ou seja, é uma operação B2B, business to business. Ele não cobre pessoas físicas, e pessoa física vendendo para uma pessoa jurídica também não é coberto. Pessoa física vendendo para uma pessoa física, outra pessoa física, também não é coberto. Ele cobre as vendas entre pessoas jurídicas a prazo. Né? O que ele não cobre, o que é importante dizer também, ele não cobre operações entre empresas do mesmo grupo, afinal de contas, empresas do mesmo grupo não oferecem risco de crédito entre si. O seguro não cobre operações em que a venda não foi confirmada. Vou dar um exemplo em que a venda não foi confirmada. Você vende um produto e esse produto foi entregue numa situação em que o cliente pediu branco, você entregou amarelo. O que vai acontecer? É uma venda que não foi confirmada, porque o produto que entregue não condiz com aquilo que foi vendido. Né? O produto entregue não foi aquilo que não condiz com aquilo que foi pedido. Portanto, o comprador vai se recusar a pagar aquilo que ele comprou uma coisa e chegou outra. Né? Então, essa é uma operação não performada. Operações não performadas, o seguro de crédito também não cobre. Operação performada é aquela em que a venda ou a entrega não aconteceu ainda. Vou dar um exemplo para vocês. Um contrato de aluguel de 12 meses. Um contrato de aluguel de 12 meses significa um compromisso de compra de um serviço de aluguel por 12 meses. Mas a entrega desse serviço acontece mês a mês. Então, o seguro de crédito só consegue cobrir um mês de um contrato como esse, porque o seguro de crédito só cobre operações que foram performadas. A entrega do produto ou do serviço, ela já aconteceu, e a partir daí, sim, pode-se estender a cobertura de seguro de crédito para esta operação. E uma última situação em que o seguro de crédito não cobre é operações com o governo. Operações com o governo significa dizer que o devedor é o governo. E como você vai cobrar o governo, não é verdade? Se o governo não é capaz de pagar, a seguradora vai cobrar como? Vai entrar numa fila de precatórios? Não, isso não pode acontecer. Então, o seguro de crédito não cobre operações com o governo. Mas todas as outras operações são cobertas, ou seja, todas as operações pessoa jurídica para pessoa jurídica. E sabemos o seguinte, no mercado empresarial, não, as operações que são a prazo, compra e venda de mercadorias, a maior parte delas é a prazo. Via de regra, tudo é vendido a prazo,
com pagamento a prazo pelo comprador. Por que via de regra? Se você é empresário e você está vendendo mercadorias e serviços, dificilmente você vai conseguir que os seus clientes paguem à vista. Eu estou falando pessoa jurídica vendendo para pessoa jurídica. Por quê? Porque o ciclo de produção das mercadorias tem que acontecer dentro do ciclo de pagamento dos clientes finais em relação às matérias-primas que compõem essa mercadoria. Então, se você está num ciclo de produção, num segmento plástico, por exemplo, num segmento plástico, vende potes plásticos, um segmento que fabrica potes plásticos. A resina plástica que vai ser usada como matéria-prima para a fabricação daquele pote, ela precisa ser vendida para uma indústria que vai transformar isso dentro de um período de tempo. Essa indústria ainda vai vender para o distribuidor, que vai vender para o cliente final. Todo esse ciclo significa um repagamento das cadeias anteriores, que tem que ser longo o suficiente para que a cadeia possa se financiar só com o pagamento dos clientes finais. Sem esse prazo de pagamento, cada cliente deveria fazer o seu próprio pagamento à vista, o que é inviável. Então, nesse sentido, o seguro de crédito funciona muito bem como um capacitador da economia, porque o seguro de crédito permite que o vendedor dê prazo. Esse prazo significa risco de crédito para quem está vendendo, mas, ao mesmo tempo, o comprador que vai pagar com prazo tem tempo para trabalhar a matéria-prima e transformar essa matéria-prima em produto final, produto acabado. Nesse sentido, seguro de crédito funciona exatamente como o óleo de uma engrenagem, o óleo que faz as engrenagens de uma máquina funcionarem. Funciona sem desembolso de dinheiro nenhum. Seguro de crédito funciona com o dinheiro do próprio fornecedor. O fornecedor vai financiar a cadeia dele, mas para que haja esse financiamento, ele vai financiar com o seguro, ou seja, com a certeza de recebimento. Vamos para o próximo slide, Igor, que é exatamente esse de funcionamento de processo. Se você puder ir um pouquinho mais devagar, só para eu poder seguir aqui junto com você. Como funciona o seguro de crédito? Eu vou falar de uma forma bem didática dentro desse esquema que está na tela agora. Igor, se você puder voltar um pouquinho, só no primeiro step. Você tem ali um comprador, esse comprador ele precisa comprar uma mercadoria a prazo da empresa B. Pode dar um clique aí para mim, por favor. Esse vendedor vai vender para o comprador, porque, afinal de contas, ele precisa vender, mas, para fazer essa venda, ele recorre à seguradora. Mais um clique aí, por favor, Igor. O que ele faz quando ele chega para a seguradora? Ele diz, olha, eu vou vender para a empresa A quer comprar de mim, sei lá, R$1 milhão, e eu preciso que vocês me digam se essa operação vai estar assegurada ou não. Existe limite de crédito da seguradora para a empresa A? É isso que a seguradora vai fazer, uma análise de crédito sobre a empresa A, que vai comprar do fornecedor empresa B, que é o vendedor. A seguradora, no próximo passo, ela faz a análise e a aprovação desse limite de crédito sobre a empresa A. Havendo a aprovação, seguimos o passo seguinte. O limite é aprovado, o vendedor entrega a mercadoria para a empresa A. Vai lá, Igor, mais um passinho lá. E aí a empresa A tem um compromisso de pagamento dentro do prazo acordado, do prazo de pagamento acordado com a empresa B. Bom, se existe o pagamento, acabou a operação. Então, o vendedor B vendeu a mercadoria para a empresa A pagou dentro do prazo acordado, finalizou a operação, sem nenhum problema. Mas pode acontecer um problema, que é exatamente essa setinha vermelha aí embaixo, que é a inadimplência da empresa compradora em relação ao vendedor. O que acontece nesse caso? O vendedor vai até a seguradora e diz, olha, você disse que a empresa valia R$1 milhão. Eu vendi R$1 milhão para ela, só que ela não me pagou. Então, eu estou te comunicando o sinistro. É isso que a empresa vendedora vai fazer. Vai chegar na seguradora, na Allianz, e vai dizer, olha, a empresa compradora não me pagou, eu preciso que vocês me indenizem. O que a seguradora vai fazer? Primeiro, ela vai ligar para a empresa A e dizer, olha, você está devendo mesmo, a mercadoria foi recebida, estava tudo em boa ordem. Ele vai dizer,
eu recebi a mercadoria, tudo em boa ordem, ok, só que eu não posso pagar mais. Minha situação financeira mudou. E aí, então, tentamos recuperar, né, a seguradora tenta recuperar do devedor, né, agora o comprador não é mais um comprador, ele é um devedor. Se a seguradora não conseguir recuperar, ela faz a indenização para a empresa vendedora. Simples assim. No próximo ponto, viu, Igor? É o passo final desse slide, onde existe a indenização para a empresa vendedora. Simples assim. E isso funciona todos os dias. Você, como segurado de seguro de crédito, você não precisa ficar pedindo limites de crédito sobre cada comprador, sobre cada operação que você tem. Você pede só uma vez para a seguradora dá aquele limite e aquele limite fica válido até que aconteça o cancelamento da apólice pelo segurado, até que aconteça a derrubada do limite de crédito pelo próprio segurado, não quero mais vender para aquela empresa, ou a empresa sobre a qual existia o limite de crédito apresentou uma perda na seguradora, e a própria seguradora cancela o limite de crédito. Então, os limites de crédito dados dentro de uma apólice de seguro de crédito funciona como um conta corrente que a empresa vendedora vai usar para alavancar vendas. Podemos ir para o próximo slide, Igor? Esse é um quadro descritivo exatamente do quadro anterior que eu passei aí para vocês, né? E eu queria falar no próximo slide, Igor, que o seguro de crédito ele é baseado em 3 pilares principais: alavancagem de vendas, mitigação de risco e garantia financeira. E eu quero falar rapidamente sobre cada um deles, né? Bom, eu vou começar com mitigação de risco. Toda empresa vende a prazo. Via de regra, vende a prazo. E quando ela vende a prazo, ela assume um risco sobre o qual ela não tem qualquer controle. Eu tenho certeza que o meu cliente vai pagar, porque ele pagou assim, ele pagou bem dentro dos últimos 10 anos. Mas o pagamento, né, feito dentro das datas acordadas nos últimos 10 anos não garante que os pagamentos futuros vão continuar acontecendo dentro do prazo acordado. A empresa que vende, ela não tem uma bola de cristal que vai dizer, olha, meu cliente vai pagar. Ela espera que ele pague. Mas e se ele não pagar? O que pode acontecer? Pode acontecer um monte de casos aí, como tem acontecido no mercado ultimamente. A gente vai falar daqui a pouco de grandes sinistros que aconteceram no mercado, mas a mitigação de risco sobre aquilo que você não controla é muito importante para a governança das empresas, seja para o setor financeiro, seja para o setor comercial, que está prospectando clientes novos numa região ainda desconhecida. É muito importante mitigar esse risco. O seguro de crédito funciona muito nessa situação. Garantia financeira. O seguro de crédito é uma garantia financeira no seguinte sentido: a seguradora é a Allianz. A Allianz é uma empresa AAA pela Standard & Poor's, ela é rateada AAA pela Standard & Poor's, que é um dos melhores riscos de crédito que pode existir sobre uma empresa, um AA. Então, quando a Allianz dá garantia sobre uma operação que está sendo feita, ela substitui o rating daquele comprador pelo rating dela própria. Isso significa dizer que bancos podem olhar a garantia da Allianz como uma forma de melhorar o perfil de risco que eles têm nas suas carteiras. Se ao invés de um banco ter 100 sacados na sua base de clientes, eles podem ter, ao invés desses 100 sacados, uma empresa que dê a garantia que esses 100 sacados vão pagar na data acordada. Essa empresa que vai dar a garantia é a Allianz Trade. E como ela é AA, ela pode substituir, o banco pode substituir todos os ratings desses sacados pelo rating AA da Allianz Trade. Isso casa muito bem com uma regulamentação recente do Banco Central, que foi publicada na última quinta-feira, que diz que os bancos podem utilizar de garantias fidejussórias e outros derivativos de crédito para melhoramento do perfil de risco de suas carteiras de crédito. Isso abre espaço para o seguro de crédito ser mais utilizado por bancos no mercado brasileiro. E o último pilar que eu queria falar aqui é a alavancagem de vendas. Como que o seguro vai aumentar minhas vendas? A gente vai prospectar para o segurado? Não é nesse sentido que funciona. Mas se você
é uma empresa que atua principalmente numa determinada região do Brasil, Sudeste, por exemplo. Você quer expandir para o sul do país e você não conhece o sul do país. Então, todo cliente que você bater na porta lá no sul do país vai ser um cliente novo. Você tem histórico de venda com eles? Não. Você tem relacionamento comercial? Não. Então, o que você faz? Você tem que confiar numa empresa terceira, que somos nós, seguradora, para dar limites de crédito sobre aquela empresa no sul, para que você possa vender sem qualquer preocupação de pagamento daquela empresa que está comprando. Então, é muito importante que o seguro de crédito ajude a sua empresa a vender mais. E eu quero mostrar como isso pode funcionar na prática no próximo slide. Esse é um exemplo de alavancagem de vendas, né? Na coluna esquerda, você tem um exemplo de uma empresa que fatura 320 milhões por ano. Faturamento de janeiro a dezembro, 320 milhões. Ela fatura em um ano. Ela tem no contas a receber dela em torno de 40 milhões de contas a receber. E, de acordo com os próprios cálculos de balanço, uma margem bruta de 10%. Prazo médio de pagamento que ela dá para os clientes dela em torno de 45 dias. 45 dias giram 8 vezes ao longo do ano. Por isso que no final da página está escrito giros ao ano, 8 giros. A cada 45 dias, a empresa compradora paga e faz um novo pedido. E esses pedidos vão se acumulando no ano, de tal forma que no ano ela fecha 8 pedidos. Mas se a gente for para o lado direito da tela, você vai ver o seguinte: para um determinado comprador dessa empresa, o limite de crédito que a empresa dava para ele é de 25 mil reais. 25 mil reais. Tá? Ele pediu uma cobertura para a seguradora muito maior que o limite de crédito. Na verdade, está errado esse número aí, não é 25 mil reais. A cobertura aprovada, o limite de crédito é 250 mil reais. A cobertura aprovada que ele pediu para a seguradora foi 1.250.000 reais. Isso significa dizer o seguinte, que os valores que ele estava acostumado a vender para a empresa, ele estava acostumado a vender dentro de uma zona de conforto que ele tinha, baseado nas informações históricas e informações que ele tinha sobre a própria empresa. Quando ele pede um limite de crédito para a seguradora, por acaso a seguradora pode ter mais informação do que ele próprio. E essa informação que ele tem, que a seguradora tem, permite que ela dê um limite de crédito maior do que a própria empresa dava, o próprio fornecedor dava. Isso significa uma oportunidade de vendas maior que o vendedor vai ter em relação àquela própria empresa. Portanto, se você tem uma margem de lucro de 10%, uma margem bruta de 10%, e você faz 8 giros ao ano, você vai fazer mais giros ao ano, com mais oportunidade de venda, e uma margem bruta de 10%, que no final das contas vai ter um lucro adicional na operação que você está fazendo na sua operação de venda. Está claro a oportunidade de alavancagem de vendas? A seguradora tem informação em relação aos seus compradores que você não tem. E essa informação permite que você possa vender mais sem que necessariamente você passe a ter mais risco na operação. Ok? Agora, Igor, eu queria falar para você, passar para o próximo slide. Seguro de crédito é um seguro um pouco mais complicado que seguros massificados. Seguros massificados geralmente são apólices de prateleira, em que você tem as redações das apólices muito fechadas, muito travadas, né? E o seguro de crédito, ele tem também o seu wording padrão, né? A sua apólice padrão, né? A sua redação padrão, mas a implementação dele é um pouco diferente dos seguros massificados. Pode parecer complicado, baseado em tudo isso que eu falei até agora, mas ele é muito mais simples do que a gente pode pensar. Para que uma empresa possa ter seguro de crédito, ela passa por algumas etapas que são bem simples, são essas que vocês veem na tela. Existe um questionário, inicialmente, que é preenchido pela empresa, com informações básicas a respeito da operação dela. Para fazer o underwriting de uma apólice de seguro de crédito, você precisa do histórico de vendas, do histórico de perdas, quem são os clientes dessa empresa, que limites de crédito você vende para os seus clientes, para que a seguradora possa fazer análise,
e a lista de atrasos, o seu aging em relação ao seu contas a receber. Com todas essas informações, a seguradora faz a análise, faz a subscrição da apólice. Significa dizer que ela vai avaliar, dentro dos seus parâmetros, quais são, qual é o risco médio, qual a chance de perda de cada cliente, dentro do setor de atividade, qual que é o índice de perdas do histórico da seguradora, e aí ela vai devolver uma proposta que vai ser revista junto com o segurado. Por que ela vai ser revista junto com o segurado? A apólice, ela é pensada para que seja um bom caminho, que seja uma boa solução, tanto para o segurado como para a seguradora. É uma parceria. Não adianta oferecer uma proposta para o segurado que ela não vai ser usada. Não vai ser usada no seguinte sentido: oferecer para alguém uma proposta que não serve para o business da empresa. Se houver uma perda, aquela proposta pode não encaixar, aquela condição pode não encaixar naquela situação de perda, e aí, então, não existe pagamento de indenização e não funciona. Para que uma apólice funcione, ela tem que ser boa para o segurado e para a seguradora. Então, essa revisão acontece de maneira conjunta, porque a partir daí existe uma parceria entre o segurado e a seguradora. Tanto que nesse setor o índice de retenção é maior que 90%. Se nós temos aí corretores de seguro como na audiência, saibam que uma retenção sobre o segurado de 90% ou mais significa dizer que uma apólice que você fecha hoje, ela vai se repetir em todos os anos que virão. Nós temos aqui na Allianz Trade segurados de 12, 13 anos. Significa dizer que aquela apólice que foi fechada lá atrás vem sendo renovada todos os anos, porque tem sido uma parceria adequada entre segurado e seguradora. E quando se faz a revisão, pode-se voltar para o segurado com alguns ajustes. Ok, ele assina a proposta, a gente emite a apólice e fazemos a implementação da apólice para o segurado, que significa dizer, aquelas primeiras análises vão ser feitas, a gente vai analisar a carteira inteira de clientes dele, para que a gente dê para cada cliente um limite de crédito, e o segurado possa começar a vender, tirando o risco do seu contas a receber. Tá? Vamos para o próximo slide, Igor. Toda empresa pode contratar seguro de crédito? Sim. Toda empresa pode contratar seguro de crédito, de vários setores. Alimentos, bebidas, eletrônicos, químicos, serviços, construção civil, farmacêutico, especialidade química, qualquer setor pode contratar seguro de crédito. Mas é importante notar que ele só funciona para empresas, vendas de empresas para empresas, ou seja, operações B2B apenas para vendas a prazo, vendas à vista não oferece risco de crédito, portanto, não há o que ser segurado. Vendas antecipadas não oferece risco, porque já foram pagas. Vendas com carta de crédito do comprador também não precisa ser segurado, afinal de contas, carta de crédito já é uma garantia em si. E a gente prefere que empresas que tenham faturamento acima de 20 milhões de reais para o mercado doméstico, ou acima de 2 milhões de dólares para o mercado de exportação, essas, a partir desse faturamento, já começa a ter um bom volume para ser segurado. Tá? E a experiência que nós temos tido aqui em relação ao seguro de crédito diz que as empresas que buscam o produto seguro de crédito, elas querem atender ao compliance de risco delas. Elas querem vender mais e melhor. Elas querem se proteger contra inadimplências que possam acontecer e que não estejam previstas. Bom, inadimplências que podem acontecer e não estejam previstas, o exemplo mais claro que nós temos hoje é exatamente o caso da Americanas, né? Agora, vamos um pouquinho mais nessa apresentação, Igor, eu estou quase terminando aqui. Eu queria falar sobre o mercado doméstico, o mercado brasileiro, né, de seguradoras. Vocês estão vendo aí o mercado de 2021. Allianz Trade tinha 20%, Coface 27%, os dois primeiros no mercado, Atradius 15%, os três primeiros no mercado. Esse é o mercado de 2021. E do lado esquerdo da tela, no centro do círculo, vocês veem que os prêmios emitidos alcançaram quase 725 milhões de reais no ano de 2021.
Do lado direito da tela, vocês veem prêmios e sinistralidade. Né? O que está acima da linha é o prêmio, o que está abaixo é a sinistralidade. Vocês veem bem a situação entre prêmios e sinistros. Mas, Igor, vamos para o próximo slide, que mostra o ano de 2022. O ano de 2022... você passou mais um slide aí. Não? Isso, 2022. Isso, volta mais. Nós só temos esses aqui, ó. Isso, 2022, exatamente. No slide de 2022, vocês veem que os prêmios saíram de 725 para 843 milhões de reais. Esse é o ano de 2022 fechado. Isso significa um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Allianz Trade continua com 20%, Coface 32% e a Tradius 20%. E a situação de sinistralidade e prêmios do lado direito da tela. O mercado ainda é muito pouco penetrado, como eu falei no começo da apresentação, em seguro de crédito aqui no Brasil. Outros ramos de seguro são muito mais volumosos em termos de prêmio. Espera-se que esse ano de 2023 os prêmios superem R$1 bilhão, o que vai ser muito bom para o mercado, porque são poucas seguradoras, existe muito apetite ainda no mercado, mas a gente precisa tornar esse mercado mais amplo ainda. E existem alguns desafios, e é isso que eu estou colocando no próximo slide, Igor. Né? O que a gente precisa fazer para que a gente possa fazer mais empresas comprarem seguro de crédito? Né? Primeiro, eu acho que passa por uma educação do produto. Educação do produto significa vencer aquelas objeções que todo departamento financeiro, todo CFO, todo CEO de empresa tem em relação às perdas que ele tem ou a carteira de clientes que ele gerencia. Temos clientes fortes, nunca nos deram problemas, né? Nunca nos causaram perdas, mas a Americanas está aí para falar a respeito disso, para mostrar que não é bem assim, né? Seguro de crédito é muito caro. Não, gente, seguro de crédito é uma das garantias mais baratas que existem no mercado. Seguro de crédito só vai cobrir minhas contas boas, meus clientes bons. De novo, não é bem assim. Seguro de crédito paga muita indenização. Muita indenização. Vocês viram nos slides anteriores aí que o volume de perdas, o volume de indenizações que as seguradoras no Brasil pagam são muito altos. Esses valores são muito altos. Então, existe sim pagamento sobre empresas que as seguradoras fizeram as análises, né? Eu uso carta de crédito, uso outras formas de garantia, uso hipoteca. Gente, outras formas de garantia são muito mais burocráticas e a gente precisa educar o mercado, mostrando para as empresas que existem formas de gerenciar o risco de suas carteiras de uma maneira muito mais fácil, muito mais leve. Né? Uma outra forma da gente expandir seguro de crédito no mercado é educando melhor o distribuidor do seguro, o corretor de seguros. Né? Só para dar um exemplo para vocês, no estado de São Paulo existem 52 mil corretores de seguros cadastrados na SUSEP. Lá na FENACOR também. 52 mil corretores de seguro. E vocês sabem quantos corretores de seguro desses 52 mil em São Paulo distribuem seguro de crédito? São especializados em seguro de crédito? Eu acho que 15 ou 20 apenas. 15 ou 20. Eu não estou falando de 15 ou 20 mil. Eu estou falando de 15 ou 20 corretores são especializados em seguro de crédito, dentro de uma gama de 52 mil corretores. Então, para corretores de seguro, esse é um campo a ser desbravado ainda também, uma grande oportunidade, né? Então, aumentando a educação e o awareness do produto, isso vai melhorar bastante a distribuição. E uma outra forma que a gente poderia fazer é tornar os bancos compradores de seguros de crédito, no sentido de que eles aceitem a garantia das seguradoras instaladas no Brasil como mitigador de risco das operações de trade receivables que eles fazem com seus clientes. Se ele faz lá uma compra de recebíveis dos clientes, eles podem usar seguro de crédito para melhorar o rating dessas operações e também, com certeza, aumentaria aí a distribuição de seguro de crédito no mercado. Bom, eu queria finalizar, Igor, no último slide aqui,
falei um pouco de seguro de crédito, mas não falei quem somos nós. Eu trabalho na Allianz Trade já há 14 anos, sou diretor comercial da Allianz Trade no Brasil. A Allianz Trade é uma empresa do grupo Allianz, é uma boutique de seguros focada em seguro de crédito e garantia. É uma linha de negócios apartada do grupo Allianz, chamada Allianz Trade. Estamos em mais de 120 países, monitoramos mais de 83 milhões de empresas, significa dizer que nós fazemos análise de crédito e damos cobertura sobre mais de 83 milhões de empresas no mundo inteiro, o que significa dizer que, se você somar cada cobertura dessas 83 milhões de empresas, soma mais de 1 trilhão de euros em termos de exposição ao risco. Tá? Então, estamos falando sobre um mercado que lá fora é bastante desenvolvido, estamos fazendo de tudo para que esse mercado cresça ainda mais aqui no Brasil. Eu termino minha apresentação aqui agora, agradeço, Ivanildo, ao Igor aí pelo tempo dado aí para nós, tá? Obrigado mesmo. Ok, Luciano, muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria ver se tem alguma pergunta para o Luciano, alguém tem algum questionamento para fazer, não? Então, pessoal, tá frio, mas vamos acordar aí, vamos fazer pergunta aí. Luciano, eu tenho uma pergunta, Ivanildo, se eu puder aqui. Por favor. Oi, Luciano, prazer. Primeiro, obrigada pela apresentação. Eu também sou uma entusiasta do seguro de crédito. Trabalho também, advogo nessa área e sou apaixonada pelo tema. Acho que a gente tem aí um oceano azul nesse mercado. Então, eu queria primeiro agradecer pela apresentação excelente. Acho que foi bem esclarecedora. Um ponto, Luciano, que para mim eu queria só entender um pouquinho melhor, é a questão da cobrança, né? Até porque eu, como advogada, faço bastante análise de cobertura de seguro de crédito, mas também atuo, né? Meu foco maior é na recuperação desse crédito para as seguradoras. E aí o ponto que para mim foi uma surpresa é entender um pouco melhor como funciona essa cobrança aí pela Allianz. Então, primeiro vocês buscam cobrar antes de indenizar. E aí a indenização ela só seria cabível se a cobrança feita pela Allianz não for frutífera, é isso mesmo? A cobrança ela só pode acontecer, Adriana. Bom, o seguro de crédito ele cobre 2 eventos de perdas. O primeiro evento de perdas é a insolvência. Tá? Quando você tem a insolvência de um sacado que é segurado pela seguradora, né? Aquele evento de insolvência já caracteriza em si uma situação financeira onde você não tem que fazer cobrança. Então, nesse evento de perda, de insolvência, não cabe nem a cobrança. E aí a insolvência, desculpa te cortar, mas só para entender, a insolvência seria um cenário de recuperação judicial, falência. Exato, a insolvência de direito, exatamente. Formalmente falando, é esse o nome que a gente usa aqui, né? Então, se houver a falência do sacado ou a recuperação judicial dele, a seguradora vai pagar a indenização dentro de 30 dias. Ponto. Tá? Agora, o outro evento que determina uma situação de pagamento de indenização é a mora simples, Adriana. A mora simples de um sacado vai disparar a notificação de sinistro para a seguradora. Quando a seguradora recebe a notificação de sinistro, ela precisa se certificar que aquela operação ela foi feita dentro dos termos e condições acordados na apólice. Então, ela faz a regulação do sinistro. E ela liga para o devedor tentando recuperar a dívida. Por que tentando recuperar a dívida? Porque o relacionamento comercial entre o vendedor e o comprador é essencial que se mantenha. Se a dívida for recuperada, o relacionamento comercial continua e o limite de crédito nem precisa ser cancelado. Mas se a seguradora liga para aquele devedor e diz, olha, você está devendo? Eu estou devendo mesmo. A mercadoria foi entregue em boa ordem? Foi entregue em boa ordem, está tudo bem. Eu só não paguei porque eu não tenho dinheiro mesmo, aconteceu um problema no meu fluxo de caixa. Ok, então vamos negociar um acordo? Se a gente consegue negociar um acordo, ótimo, esse acordo vai ser cumprido à medida que o tempo passa, mas se após o prazo decorrido da apólice, aquele acordo não é cumprido, ou a gente não consegue recuperar nada da dívida, então a seguradora indeniza.
Ela vai indenizar 90% da dívida limitada ao limite de crédito que foi dado. Entendi, mas aí, então, antes de realizar a indenização, ou seja, antes de acontecer a subrogação pela seguradora, a própria seguradora ativamente vai em busca desse crédito, é isso? Isso, ela vai em busca desse crédito, ela pode terceirizar isso para uma empresa também, se ela quiser, mas, de maneira geral, ela própria faz essa cobrança inicial. A cobrança inicial. E aí o ponto que, para mim, eu queria entender é o seguinte, para fazer essa cobrança inicial, qual que é a titularidade que ela tem sobre esse crédito? Porque, em tese, se ela não realizou a indenização, ela não se foi subrogou. subrogada. Então, se ela não se subrogou, como que é justificado a seguradora perseguir esse crédito sem essa subrogação antecipada aí? No momento da assinatura da apólice também seja um mandato de cobrança para os casos que estejam sujeitos à cobrança ou estejam sujeitos à indenização, quando são notificados à seguradora. Então, todos os casos notificados à seguradora têm o seu mandato de cobrança, em que o credor nomeia a seguradora como empresa com suficientes poderes para ligar para o devedor, cobrando em seu nome. Perfeito, Luciano. Muito obrigada, ficou claro. E, de novo, parabéns pela excelente explicação. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Adriana, pela participação, ok? Pessoal, tem mais algum questionamento? Bom, Luciano, agradeço a você, tá? Pela participação, pelo apoio, tá bom? E mais uma vez, desculpa pelo imprevisto, mas eu recebi a apresentação de vocês apenas hoje, ok? Ótimo, obrigado, viu? Vou passar Obrigado, a palavra para a Aline, tá bom? Para falar um pouquinho do ponto de vista do corretor de seguros. Ela também é uma especialista, né? Tem inclusive um curso que ela lançou para o mercado, né? Vamos lá, Aline. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Me ouvem? Estou colocando a apresentação aqui. Ok, eu consegui, acho que eu consegui compartilhar, né? Tá ok, Aline, tá legal. Perfeito. Bom, obrigada, Ivanildo, obrigada, Seg News aí, obrigada pelo convite de participar aqui com vocês desse evento. Vou contar um pouquinho aqui sobre a demanda, né, do seguro de crédito, vinculando aí o que o Luciano apresentou para a gente, né, sobre o que é o seguro, os seus principais benefícios, e comentar alguns pontos que são importantes para a gente entender como que se criam as demandas, né, e principalmente como se cria essa demanda do seguro de crédito, porque é um produto ainda desconhecido, como bem o Luciano pontuou, pouquíssimos corretores especializados, né, e somos especializados porque foi com a experiência, realmente, o produto do seguro de crédito está aí um pouco mais de 20 anos, né, 24, 25 anos no Brasil, acho que no máximo, e só para apresentar aqui rapidamente, eu falo pela WTW, que é a Willis, corretora de seguros especializada, multinacional em seguro de crédito, com um time regional, local aqui no Brasil, mas também muito conectada com o time global de seguro de crédito, que vem dessa experiência, né, da Europa, dos Estados Unidos, desse crescimento e dessa cultura, digamos, né, fora do Brasil, fora da América Latina, a cultura do seguro de crédito, ela é já dentro da própria, do dia a dia deles, né, então abrem-se empresas, começam a operar em determinados mercados já com proteção de recebíveis, porque é da cultura, né, esse seguro nasceu na Europa, né, depois uma hora eu tenho, como o Evanildo comentou, eu tenho um curso, né, que eu conto um pouco da história do seguro de crédito, e depois eu comento um pouquinho com vocês. Qual foi a minha ideia aqui de apresentar para vocês, né, para falar um pouquinho das últimas notícias. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida com vocês sobre economia aqui, os pontos que nos afetam e nos faz colocar o seguro de crédito como demanda, mas eu queria mostrar para vocês aqui os pop-ups aqui de mercado, né, as últimas notícias de mercado, né, como que a demanda do seguro de crédito vem crescendo no mercado, no trimestre, após, no caso agora, um caso famoso, que é o caso Americanas, isso foi uma entrevista aí pela Infomoney também. Pontuando, né, principalmente o varejo, que foi muito afetado agora com essa questão do sinistro, mas como que a gente gosta de falar, quem é especialista em seguro de crédito, né, de pontuar uma crise, mas versus uma oportunidade, né, as oportunidades, elas estão também muito fortes nas crises para alguns setores, e o que é importante a gente colocar, né, a procura do seguro de crédito,
ela, infelizmente, ela vem sendo destacada por conta de casos como sinistralidade, né, como a pandemia, que a gente já tem esse resquício da pandemia, e outros pontos que eu vou comentar com vocês, mas é na crise que o seguro de crédito se destaca. Por quê? Porque nossa cultura Brasil, cultura América Latina, ainda é pouco disseminado corretores especializados, por isso nós chamamos, né, sempre mais a atenção de que é uma ferramenta de mitigação, né, que ajuda as empresas a crescer com segurança, como bem o Luciano também pontuou, né, e aqui mais alguns pontos, eu vou passar rapidamente aqui, tá, a contratação do seguro que deve aumentar nos próximos meses e anos de 2023, o seguro crédito ganha força com as PYMEs, que a gente chama das startups, as empresas pequenas, após o, né, destaque atual, mas, gente, não foi só Americanas, a gente teve vários outros casos, né, que mexeu com o mercado aí, o setor de madeira, de móveis, Tokstok, a Lojas Marisa, enfim, isso aparece o tempo todo, né, na nossa economia, na economia global, digamos, o tempo inteiro aparecem empresas, né, com uma questão, peraí, travou aqui, uma questão pontual de um default, de um atraso, de uma recuperação judicial, a empresa entra em falência, isso é parte da nossa vida. Só que o que a gente precisa pontuar, eu gostaria de pontuar com vocês, e fazer esse link, né? Isso faz parte, principalmente da economia de mercados emergentes, da qual Latinoamérica está inserida, Brasil, né? E aí eu coloco aqui algumas variáveis para fazer o link com esse ponto, né? Como que a gente aumenta a demanda com o seguro de crédito? Ou como que a gente, óbvio, vai ter a educação, a gente vai divulgar cada vez mais, a gente vai pôr a nossa experiência compartilhada com as empresas, mas fazendo um link com isso, falta cultura, né, das empresas brasileiras. O empresário brasileiro não está acostumado a se proteger. Eu gosto muito de proteger, eu digo recebíveis, tá? A gente tem hoje um mercado massificado de seguros em gerais, né, da qual faz seguro para property, ou seja, hoje em dia uma empresa é construída, é montada uma fábrica todo mundo sabe que tem que fazer seguro de property, colocar sprinklers, colocar extintor, fazer medidas de proteção para mitigar o risco de uma perda, ou de pegar fogo e você perder todo o seu business. Seguro de crédito, gente, recebíveis, adoro fazer essa analogia, porque é um dos principais ativos das empresas. 40% dos ativos das empresas são representadas pelos recebíveis, em média, tá? Isso é uma média. Então, a gente pegando essas variáveis aqui, eu vou fazer esse link com o property, porque o seu recebível, o seu contas a receber ali, exposto, você coloca prazos 30, 60, 90 dias, que é para isso que o seguro serve, né, o de crédito, ajudar vocês a alavancarem prazos, ganhar da competição, oferecendo mais prazos para os seus clientes, mas sabendo que tem ali uma proteção, e tem uma proteção, né, uma indenização, caso o cliente não pague, caso o cliente entre numa recuperação judicial, cases americanas, que a gente já faz o link, né, para que serve. Então, o contas a receber, ele pega fogo, né, ele pode pegar fogo, se tiver uma inadimplência grande, pequena, ou que seja uma constância, isso vai afetar o resultado, né, vai impactar fluxo de caixa, aí faz o link com os benefícios do produto. Então, por que não fazer seguro de um dos principais ativos de uma empresa, que são os recebíveis, né? Então, aqui eu falo da falta da cultura, que é isso que a gente tenta disseminar cada vez mais pelos nossos, né, colegas corretores de seguros parceiros e as seguradoras que estão no Brasil aí, que hoje, pessoal, são 7, né? Há 15, 20 anos atrás, você tinha 2, 3 trabalhando aqui no Brasil. Então, o mercado realmente tem aumentado a demanda do produto com a crise, também faz com que novos players, novas seguradoras de fora, tanto a América Latina quanto internacionais, entrem no nosso mercado. Isso faz com que tenhamos mais taxas flats e mais competição. Então, voltando aqui nas variáveis, né? A falta de cultura, óbvio, com certeza, o advento da pandemia, né? Muitas empresas quebraram, muitas empresas em diversos setores, principalmente os mais afetados de consumo, né? O retail, que a gente fala. Em geral, isso faz com que o seguro de crédito fique em destaque, como que eu digo assim, em ascensão. Por quê? Junta-se com a inflação, juros altos da nossa economia, não só o Brasil, mas a América Latina, pensando que somos mercados emergentes, né? A gente tem muito desemprego, vamos falar de Brasil, né? Muito desemprego aqui, a nossa taxa ainda é altíssima, né? Faz com que alguns consumos também caiam e as empresas comecem a ter problemas financeiros, né?
escala da inadimplência, porque isso é um giro, né? Então, eu coloco aqui como uma sequência chamado do efeito dominó, que é o nosso número 7. Então, colocando a escala da inadimplência, isso cresce. Os casos de inadimplência acontecem o tempo todo, como eu coloquei. É só que, de vez em quando, a mídia dá mais foco para um caso e para o outro, mas se a gente acompanhar dados de Serasa, dados da Dun & Bradstreet e outras empresas que acompanham informações financeiras e inadimplência, isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo. É só uma questão da gente fazer o vínculo. A inadimplência tem proteção para isso, é o seguro de crédito. Aí a gente disseminar e colocar isso para as empresas, principalmente as brasileiras, se protegerem cada vez mais, porque aí tem o impacto, né, de um caso como a Lojas Americanas. Depois do caso Americanas, não só da pandemia, mas dando sequência aos eventos, as empresas realmente, que nós já tínhamos abordado uma vez, falando de seguro de crédito, mas vamos começar a conhecer, não tenho essa cultura. Aconteceu esse advento, pronto, a gente quer seguro de crédito. E, principalmente, para o setor, né, que é o setor de retail. Retail que eu falo é o consumidor final, né? Porque, no caso aqui, a gente está falando de manufacturing, de indústrias, de bens e consumos. Então, esse impacto faz com que também essa variável, essa demanda aumente, e aí a gente entra na cadeia que eu costumo chamar, né, do efeito dominó do B2B, porque é a pessoa física que está desempregada, os juros e inflação alto, né, as empresas começam a quebrar, aconteceu a pandemia, tem o efeito Americanas, a inadimplência ela vai começar lá na ponta, no mais fraco, a corda vai estourar no mais fraco. E aí é o efeito dominó que eu gosto de comentar no meu curso, inclusive. Né? A gente coloca ali a primeira ponta mais fraca, que é a ponta da corda que estoura, e vai fazer com que toda uma cadeia entre numa recessão, numa crise, e aí começa a ter a inadimplência. E por que as empresas brasileiras não têm proteção para isso? Algumas têm, claro, várias têm. Precisa de disseminação, precisa de educação, precisa de mais corretores fazendo business, mais seguradoras trazendo essa cobertura para o Brasil, e a gente tem visto esse crescimento no mercado. Então, para dar assim, um panorama geral aqui sobre o aumento da demanda, esses casos que parecem que são, né, pontos negativos, para seguro de crédito, é um ponto onde coloca-se em evidência o nosso produto, né? E essa cobertura que está disponível para o Brasil, para as empresas brasileiras, multinacionais, enfim, empresas que vendem a prazo, B2B, né, para a empresa, para outra empresa, ela é target para seguro de crédito, né? Eu costumo dizer que as empresas, elas não têm seguro de crédito porque elas não conhecem essa proteção, tá? Porque, além de tudo, deixa eu colocar aqui rapidamente, pronto. Além de tudo, né, esse vínculo dessa falta de informação em geral, mas temos sim seguradoras já fazendo muita propaganda, entrevistas, vídeos, o mercado tem mudado, né, o mundo digital também chegou no seguro de crédito. Então, isso é legal, a gente tem feito muita coisa em relação a vídeo, materiais, corretores estão investindo, então é que eu coloco para vocês, o que está mudando no mercado, com essa demanda, com toda essa mexida. Opa, pessoal, acho que caiu aqui. Já caiu aqui. Já avisei para ela que não, para reconectar, tá bom? Já avisei para ela aqui, ok?
Agora, dando ela reconectar, ok? Gente, eu caí, né? Eu não sei onde eu parei. Voltou, Aline. Voltou, mas vocês ouviram até os bancos ou não ouviram nada? Antes, um pouquinho antes. Tá, ó, beleza, voltei aqui. Então, eu estava falando aqui do que está mudando na economia e falando um pouquinho da normativa da SUSEP que saiu na última semana. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, ok. Beleza. Que faz com que agora bancos, né? Os bancos voltando a analisar a ferramenta do seguro de crédito. Por que voltando? Porque um tempo atrás a gente tinha operações com bancos que compram recebíveis, ajudam as empresas a limpar o seu balanço, ele compra os recebíveis com taxas mais atrativas, porque o seguro de crédito o banco vai ser beneficiário ou ele vai ter a sua própria apólice, ele pode comprar a apólice de seguro de crédito. E com essa normativa, essa resolução a 324 da SUSEP dessa semana passada, autoriza os bancos a usar a ferramenta de seguro de crédito como mitigador de risco de crédito. O que nos abre aí uma janela, até o Luciano mencionou um pouquinho sobre isso, né? Que nos abre essa janela para ajudar as empresas a voltarem a se recuperar das crises que nós estamos passando, né? Os últimos anos, todos esses pontos que a gente comentou, né? Então, isso abre uma grande janela para crescer e fazer com que a demanda do seguro de crédito fique ainda maior. Né? Depois eu posso compartilhar na apresentação essa resolução para vocês conhecerem. Né? E por que está mudando o comportamento do mercado? Eu comentei aqui, mas aqui é uma ilustração, tá, pessoal? As empresas fazem seguro, né? Como eu comentei, faz seguro para todas as áreas dela. Então, para maquinários, para pessoas, enfim, para propriedade, seguro de cyber, hoje tem propriedade intelectual, a gente tem mais de 50 linhas de seguros, né, que são as mais concorridas e mais disseminadas aqui. Porém, não se faz seguro dos seus ativos, dos recebíveis. É pouco comum, né? Então, um dos principais ativos está sem seguro na sua empresa, né, nas empresas que trabalham com operação B2B, que é o seguro cobre, né, porque a gente não cobre pessoa física. Então, essa mentalidade, digamos assim, ou cultura, vamos colocar, tem mudado de passo a passo a formiguinha, porém estamos hoje muito engajados com essas novas demandas do mercado, com os investimentos, tudo que eu pontuei aqui para vocês, né, do quanto é importante a gente pensar, poxa, recebíveis, tem como a gente mitigar, fazer com que o seguro faça com que a redução da sua PDD aqui para os financeiros, né, a produção dos devedores duvidosos seja drasticamente reduzida, porque a taxa de seguro de crédito ela é baixa, que eu digo, é barata, né, se a gente comparar com outras ferramentas de garantia do mercado. E o seguro de crédito indeniza de 50% a 93%. Então, você pode fazer um cálculo de acordo com o desenho da proposta, da oferta que os especialistas vão fazer para vocês, como empresa, você vai fazer a dedução ali do percentual de cobertura que você vai ter da tua pólice, ou seja, vai reduzir drasticamente a sua PDD. Uma cobertura de 10%, ou desculpa, 90%, você só vai provisionar 0,10%. Então, você tem uma drástica redução da sua PDD porque você tem seguro de crédito. Além, né, de outros benefícios que em outro momento a gente pode enfatizar mais, como as operações de recebíveis com bancos, fazer cessão de direitos. Então, ter um ativo sem seguro, hoje em dia, é algo que vem mudando muito a cabeça do empresário brasileiro, das empresas que a gente atua aqui na corretora, né, em geral. Então, dar essa atenção, o seguro de crédito é muito importante para a proteção de recebíveis, e isso vem crescendo cada vez mais, ou seja, aqui é um breve, né, informação para a gente finalizar, já estou no penúltimo slide só, mas não vou passar passo a passo aqui, eu vou dar um geral para vocês, né, de como que a gente pode fazer esse desfrute que eu falei, né, que não é uma coisa legal de fazer uma comparação, mas o nosso produto trabalha com proteção de recebíveis, com o quê? Inadimplência, com calote,
né, com não pagamento. Então, a gente tem que mencionar isso, que é o desfrute do momento de crise. Então, empresas, né, corretores de seguros, obviamente, se especialize, mas saiba mais, procure-nos, né, como o seu advisor para seguro de crédito, assim como as seguradoras, nossas parceiras, para estudar o seu público-alvo, né, para fazer análise da sua carteira, para entender o momento de crescimento e usar o seguro de crédito como mitigador, né, de recebíveis, ou seja, mitigar seu risco de inadimplência, mora simples, que o Luciano comentou, mora prolongada, falência, que é a recuperação judicial, né, a concordata, enfim, que já alguns termos já não se usa mais, e usar o seguro como alavancagem de vendas. Ou porque você não pode usar, além de proteção, né, de 90% da sua PDD e da sua carteira, né, de portfólio que vocês vendem? Por que não também alavancar e vender, ao invés de dar 60% de crédito, de 60 dias de crédito, oferece 90 e ganha do seu competidor. Alavanca o limite, você vende hoje 200 mil para um cliente X, você está começando a criar histórico dele, de histórico financeiro, porque ele talvez não tenha ainda informações baseadas, robustas, como um balanço robusto, começa a criar esse banco de dados, esse histórico de pagamento, com limites, com cobertura menor, como eu falei, de 50%, 60%, né? E você, com isso, alavancar o seu negócio, poxa, começa vendendo 200 mil, histórico bom de 6 meses, 1 ano ou menos, aumenta esse limite, fala com a seguradora, pede agora eu quero vender 300 mil. Você está crescendo o seu negócio, né? A gente chama de alavancar vendas com proteção, com segurança. Por quê? Porque, poxa, deu algum chabu ali, deu um atraso, deu algum problema, a empresa entrou em processo, né, de não pagamento ou recuperação judicial, além de você receber aviso, porque a seguradora, você sendo segurado, você recebe seus avisos ali, você tem a carteira monitorada, que é outro benefício, né? Você tem um segundo par de olhos monitorando todo o seu portfólio, né? Se ainda der um problema ali no final, um default, você vai receber indenização, ou de 50%, se é um cliente novo, ou até 93%, de acordo com o que o mercado tem para oferecer. A média de cobertura é 90%. Então, em geral, aqui, pessoal, colocar como que a gente pode se diferenciar da concorrência, né, como empresa ou como corretor de seguros, oferecer essa cobertura, esse produto para as empresas, porque, no geral, é um produto, na minha opinião, que ajuda fortemente a recuperação da economia, porque as empresas conseguem andar talvez um pouco mais devagar, a crescimento orgânico, chamamos, porém, a cada passo que ela der de novas vendas, de aumentar o seu portfólio, ela sabe que ela tem a seguradora por trás para indenizar. Então, ela anda de mãos dadas com uma proteção financeira, a gente chama, né? Uma ferramenta financeira para crescer o seu negócio de forma sustentável, né? Daí eu coloco aqui para a gente finalizar, né? Suas vendas estão seguras, né? Os seus recebíveis, né? Tem aí o foguinho, né? Que eu faço a menção com o seguro de property. Ele pode pegar fogo a qualquer momento, porque por mais que a sua análise de crédito seja excelente, o seu time seja excelente, o seguro ele serve para um segundo par de olhos, para auxiliar e trocar informações, trocar conhecimentos, análises subjetivas e objetivas de seguradora e também de nós, como broker, nós também temos muita informação para trocar dos clientes em geral, né, para justamente fazer essa tríade que eu chamo, né, do especialista, da seguradora e do segurado, para analisar as suas vendas, né, acompanhar isso de forma mensal, que é o que nós corretores fazemos, acompanhar o seu crescimento, o seu seguro realmente está fazendo efeito, você está conseguindo alavancar vendas, né, você tem aí uma projeção de vendas, vamos ajudar vocês a crescer o seu negócio, né, a crescer de forma segura, né, e colocar essa proteção, né, o seguro de crédito dentro da proteção de ativos que a sua empresa já faz, de forma como o gerenciamento de risco, consultoria de riscos, que a gente chama, né, e evitar aí que os seus recebíveis peguem fogo, né, digamos. Né? Então, é uma forma de você crescer sustentável com seguro de crédito e a gente está aí para isso, né, há mais de 20 e poucos anos no Brasil, mas no mundo, há mais de 100 anos o seguro de crédito existe, né, assim como também a WTW, é uma empresa centenária, a WTW é a nossa nova marca, né, então falar um pouquinho só para finalizar, é o Willis, né, então a gente tem aí essa questão do nosso novo logo, com especialistas aí, mais de 50 especialistas que eu comentei, 150 especialistas ao redor do mundo, investimentos no Brasil, estamos à disposição com áreas específicas de seguro de crédito para auxiliar no que for preciso. Então, muito obrigada e estou aberta às perguntas. Obrigado, Aline, pela explanação, ok? Eu vou abrir agora também para perguntas, pessoal. Quem tiver algum questionamento pode fazer, por favor.
Alguma pergunta, pessoal? Bem, não estendo, eu vou passar para a próxima palestra, tá bom? É com você, Lúcio, por favor. Oi, Ivanildo. Então, essa parte final aqui é realmente mais um bate-papo em relação ao que a Allianz Trade tem feito, tem percebido em relação ao mercado de seguro de crédito e o que um player como o WTW tem percebido no mercado ultimamente, né? Mas eu tenho uma dúvida da Jennifer aqui, que está passando aqui. Como fica o seguro de crédito quando nossos compradores são pequenos, né, Jennifer? Pois é. Jennifer, o seguro de crédito ele se aplica para qualquer comprador. Qualquer comprador pode ter seguro de crédito. Comprador é aquela empresa que oferece o risco para um fornecedor, né? E quando o comprador é muito pequeno, muito pequeno, você vende, sei lá, R$2.000 para o seu comprador, ele representa risco de crédito ainda para você, é verdade. Você pode querê-lo colocá-lo dentro de uma apólice de seguro de crédito, pode acontecer também. Mas as seguradoras, de uma maneira geral, quando o comprador ele é muito pequeno, as seguradoras elas costumam dar uma caneta de autoridade para que você possa vender dentro de determinadas regras e condições. Essas regras e condições, elas implicam que o seu comprador tenha um mínimo, tem uma vida mínima de pelo menos 3, 4, 5 anos, implica que ele esteja limpo na base de dados do Serasa Experian, implica que ele não tenha tido nenhum insucesso empresarial em relação aos seus sócios, implica que ele tenha um histórico de pagamento adequado com a sua própria empresa. Então, as seguradoras podem, sim, dar cobertura para clientes pequenos. De maneira geral, as seguradoras tendem a te dar uma caneta para que você tome essa decisão em riscos menores, e a seguradora se concentra nos riscos maiores. Mas, vou te falar uma coisa que a gente tem feito aqui na Allianz Trade, que é exatamente trabalhar com APIs de crédito. API significa Application Programming Interface, e ela é um string de programação que funciona como um programa que se comunica com a sua base de dados. Então, a gente hoje tem meios de oferecer uma API de crédito para vendedores que vão fazer a venda a compradores, e ele pode fazer uma consulta online à base de dados da seguradora, e essa base de dados da seguradora vai dar uma resposta em 3 segundos para que ele possa decidir sobre a venda. Essa venda vai ser segurada se a resposta for positiva. Então, sumarizando a resposta para você, Jennifer, sim, todo comprador pequeno, sim, é possível de ser segurado. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para a Aline e para o Luciano também. Na verdade, óbvio que esse caso de inadimplência tem ocorrido em diversos segmentos, pequeno, grande, médio, de empresas, né? E com essa publicidade que o caso case Americanas deu, houve, por exemplo, a demanda por parte do pequeno, do médio empresário e do corretor também de participar do mercado. Como é que vocês avaliam vamos dizer assim, esse impacto aí? Ladies first. Aline, quer responder primeiro? Aline, seu microfone está desligado. Estou ouvindo, não estou ouvindo. Perdão. Agora Perdão, estou com problema de conexão. Você pode repetir, Ivanildo, o nome? Na verdade, o impacto do case americano, da publicidade toda do caso, né? Se houve algum impacto em relação à demanda de seguradoras, do produto, e do corretor também, de querer participar do mercado, e demanda por parte do consumidor também. Como você avalia isso?
Sim. Então, como eu bem coloquei, a demanda por parte de empresas interessadas em proteger os recebíveis, sim, isso aumentou bastante. Assim como as seguradoras, a gente, né, até o mercado, quando isso aconteceu, imaginou que, poxa, a seguradora agora fecha, né, a torneira do seguro de crédito por conta de foi um rombo, né, foi um grande rombo, foram mais de 3 bilhões de indenização no mercado. Porém, seguradoras têm resseguradores, aí bem depois o Luciano pode explicar melhor, mas sim, a demanda cresceu, a gente vê isso como uma grande oportunidade, mas é claro, pessoal, a gente também não pode imaginar que por conta desse acontecimento com este setor, fica-se mais restrito o crédito para o mercado manufacturing relacionado ao retail, obviamente, né, as seguradoras têm que fazer depois uma recuperação de todo esse processo com os seus seguradores e tudo mais. Mas, com isso, trouxe o seguro de crédito em evidência e a gente consegue fazer e ver operações também para esse mercado, digamos, o setor de retail, porém, com mais cautela. Né? A gente não vai conseguir, por exemplo, limites para as concorrentes, aumentar tantos limites para concorrentes das americanas, que hoje estão aproveitando, né, do mercado que a Americanas perdeu, praticamente, e estão aumentando as suas vendas com isso. Inclusive, elas concorrentes têm seguro de crédito. A gente consegue até um determinado ponto. E aí eu passo para o Luciano concluir, na visão da seguradora. Eu vou te falar uma coisa, viu, Vanildo? Você falou aí a respeito dos últimos eventos, como esses eventos impactaram na busca do seguro, ou no mercado de seguro de crédito como um todo, tá? A gente está hoje em 21 de junho de 23, tá? Eu vou te dar um número, Ivanildo. O mercado de seguro de crédito ele tem crescido ao longo dos anos. Você tem as estatísticas da SUSEP que deixam isso bem claro. No ano passado, de 21 para 22, cresceu 16%, mas nós aqui temos percebido esse aumento de demanda por seguro de crédito nos últimos anos. Vou te dar um número. De janeiro, nós terminamos o ano de 2019 com... de 2019, final de 2019 até final de 2022, nós dobramos o tamanho da companhia. Ou seja, no espaço de 20, 21, 22, em 3 anos, nós dobramos o tamanho da companhia, em apenas 3 anos. Isso aconteceu pela busca maior do seguro de crédito durante o período da pandemia, e assim, contrariamente a que todos aguardavam durante o período da pandemia, as perdas das seguradoras durante 20 e 21 foram menores do que o esperado, bem menores. E sobre como que o impacto dos últimos casos recentes de recuperação judicial influenciaram no mercado como um todo, né? Nós tivemos grandes perdas que foram recentes aí no mercado, nos últimos 3 anos, né? A Bengoa, a empresa espanhola que trabalha no mercado de telecom, quebrou na Espanha, quebrou aqui também. Uma outra empresa que quebrou aqui no mercado local também, a Oi, entrou em RJ, isso não foi agora, foi faz pouco tempo, mas impactou o mercado também, ainda bem que a gente estava monitorando esse risco e a gente conseguiu sair a tempo, mas a gente tinha naquele comprador. Casos mais recentes, né? Você tem aí a Cervejaria Petrópolis, que também entrou em RJ, está levantando a bandeira de muita gente que fornece para esse tipo de indústria, Cervejaria Petrópolis, que vende um produto, né, que se tudo está indo bem, todo mundo bebe cerveja. Se tudo está indo ruim, todo mundo afoga as malas. Então vai vender de qualquer jeito, né? Deveria ser assim, mas não tem sido assim. A Cervejaria Petrópolis também pediu recuperação judicial também. E mais recentemente aí o caso da Americanas, que deixou muita gente aí bastante preocupada. Todos esses eventos em conjunto criaram uma maior situação, uma situação mais favorável para a contratação de seguro de crédito. Só para dar uma ideia para vocês, a gente já está encerrando a primeira metade do ano. 1/3 do prêmio que a gente fez, do prêmio novo que nós fizemos neste ano, 1/3 desse prêmio é relacionado às perdas da Americanas. Como? Relacionado como? Relacionado assim. Uma empresa vende para uma empresa exatamente do mesmo perfil de Americanas. Opa! Se uma empresa do tamanho da Americanas entrou em RJ, por que uma empresa que é o mesmo perfil da Americanas também não pode entrar em RJ?
Não é assim que o pessoal estava falando aí a respeito da Lojas Marisa, da Tokstok, são empresas razoavelmente de mesmo perfil. E todo mundo está ouvindo notícias a respeito desse mercado agora. Então, 1/3 do prêmio novo que nós fizemos até agora, dentro desse ano, veio através de um maior awareness do produto seguro de crédito causado pelo caso Americanas. Isso é muito bom, porque, como eu falei, a retenção do produto seguro de crédito na carteira das seguradoras é acima de 90%. Significa que as empresas novas que estão comprando seguro agora, os novos segurados, eles vão colocar seguro no DNA deles, da operação deles, e eles vão continuar com essas apólices anos à frente. Portanto, é um ótimo mercado aí para a Aline, na WTW, para o Willis, e vai significar anos e anos de renovação de segurados, né? Ok, muito obrigado, Luciano. E muito obrigado, Aline, também pela apresentação, ok? Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Lúcio Roca Bragança, né, que vai falar um pouquinho do ponto de vista jurídico do problema da Lojas Americanas, também com um foco maior nesse episódio aí também, tá? Com você, Lúcio. Bom dia a todos. Obrigado, Ivanildo. É uma honra e alegria estar aqui compartilhando conhecimento. Difícil falar depois dessas exposições brilhantes que a gente teve. Foi muito bom, Luciano e Aline. A gente sempre aprende muito nesses eventos e o mercado está precisando disso, porque realmente seguro de crédito está em evidência e a gente precisa contribuir para esclarecer esse mercado um pouco mais. Eu preparei, então, aqui umas telinhas para compartilhar com vocês e vamos ver se dá certo aqui. Estão me vendo? Perfeito. A apresentação entrou aqui. Só aumenta um pouquinho a tela dela, se ela está... Aumentou agora? Lúcio, por favor, clica ali em apresentação de slides da barra laranja. Não, eu cliquei aqui. É para ter ido, para mim foi. Chegou aí para vocês? Está visível, mas está enorme, Deixa eu tá? ver aqui, vamos ver se eu consigo de novo. E agora? Não, aqui pra gente ainda tá na tela do PowerPoint mesmo. Uhum. É interessante. Eu apertei aqui na exibição de slides e para mim ficou... Aumentou agora? Não, ainda não. Uhum. Aqui, estranho, certo? No compartilhar não chega. Mas, bom, é mais para a gente ter só uma ideia aqui, eu vou tocando assim. E qualquer dúvida, vocês também me falam, se não der para enxergar alguma coisa. Mas, bom, então nós temos essa situação das Lojas Americanas, que é uma marca icônica no Brasil, histórica, antiga. Vocês sabem que em 1954, com o suicídio do Getúlio Vargas, o povo saiu às ruas para apedrejar as Lojas Americanas, porque entendiam que era um símbolo dos Estados Unidos e era contra o imperialismo yankee. Quando, na verdade, a gente sabe que foi tudo um mal entendido, era apenas uma loja brasileira com esse nome, e até hoje permanece controle brasileiro, um famoso trio de acionistas da 3G, mas com certeza uma loja icônica do varejo brasileiro. Então, a gente começa a nossa análise fazendo aqui um aspecto mais jurídico do próprio contrato de seguro, de 2 artigos do Código Civil que são centrais à nossa caracterização dessa espécie e que vão nos prover as soluções para eventuais controvérsias que surjam. Então, nós temos o artigo 757, que dá a conceituação do contrato de seguro, trazendo todos os elementos que definem esse contrato. Nós vamos ter, então, o segurador, que vai ser quem garante o risco, o segurado, que é a pessoa exposta ao risco, e também titular do interesse segurado.
juntamente com o prêmio, que vai ser o valor pago para a cobertura, o preço desse contrato, a garantia, que isso aqui é uma inovação do Código Civil, porque muita gente antes, com base no Código Civil anterior, entendia que a prestação do segurador era indenização, então ficava uma coisa incerta e não sabida, quando na realidade a gente sabe que a seguradora tem uma contraprestação contínua, que é a garantia que ela presta durante toda a vigência do contrato. E também os riscos pré-determinados. Para a gente tratar de eventos futuros e incertos, é essencial que eles estejam bem delimitados, que a gente consiga dimensioná-los, precificá-los e ter, até por uma questão de transparência, uma exatidão daquilo que está sendo objeto da cobertura. E, por fim, no parágrafo único, temos a empresarialidade. O que significa isso? Que o seguro é um contrato que se baseia na lei dos grandes números. Nós temos que ter um grande número de unidades expostas ao risco para que a gente possa ter um cálculo de probabilidades e consiga fazer com que seja um instrumento confiável e não um jogo ou aposta em que a gente aceita uma garantia e torce para que não aconteça o risco. Então, esse profissionalismo que vem da empresarialidade é também um dos elementos definidores e essenciais do contrato de seguro. E aqui temos também, que é interessante para o nosso case de hoje, o artigo 762, que diz que o contrato vai ser nulo para ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um de outro. Aqui a gente tem também um avanço em relação ao Código Civil anterior, que ele tratava da proibição de cobertura de atos ilícitos. E isso ficava uma situação muito complicada no seguro de responsabilidade, em que justamente a garantia é contra os atos ilícitos. Então, se alterou a redação para ato doloso, que é aquele ato em que se tem a intenção de praticar o risco, e é como se fosse o equivalente a uma fraude. Então, para esse tipo de ato, o seguro é nulo, não há cobertura. Entrando no seguro de crédito, nós vamos ter dois ramos, que vai ser o interno e o seguro de crédito à exportação. O seguro de crédito à exportação é outro negócio, é outra área, tem a participação governamental, muitas vezes, tem relação bilateral de países, tem questão de riscos políticos que não vão ser cobertos, mas é um outro negócio que não vai ser abrangido hoje, porque a gente está tratando das lojas americanas. Então, princípios da segurabilidade do risco de crédito. É a questão de ser uma cobertura global às operações do segurado. Ou seja, a seguradora ela vai considerar, da maneira mais ampla possível, as atividades comerciais, que é para a gente não ter uma antisseleção, um risco moral de apenas uma determinada parcela o segurado queira segurar e a seguradora se veja com uma carteira de um risco artificialmente agravado e que não corresponda à efetiva natureza das operações daquele segurado. Então, quanto mais ampla for a cobertura, fica melhor para todo mundo, evitando-se o risco da antisseleção. Licença, Lúcio, por favor. Pois não. Não está aparecendo a apresentação aqui para a parte do pessoal. Será que você consegue tentar parar de apresentar a tela e voltar outra vez apresentando a tela inteira? Eu acho que você colocou para apresentar uma aba e provavelmente não está abrindo por isso. Vamos ver aqui então. Eu vou ver se eu consigo fazer com que seja uma janela, e daí a gente pode tentar rever aqui.
Como é que ficou agora? Opa, agora estamos no slide correto, acredito. Opa, então tá. Eu estava aqui na globalidade. O próximo item é certeza quanto à existência do crédito. A gente só pode prestar cobertura securitária nessa modalidade quando não houver dúvidas de que o crédito existe. Então, isso já afasta também questão sobre a litigiosidade do crédito. Se a operação está sendo debatida na justiça, não existe essa certeza e não vai poder ocorrer a cobertura dessa operação específica. Outro ponto, licitude quanto à sua origem. Naturalmente, o negócio tem que ter um objeto lícito, é repulsivo ao direito e à ordem jurídica que qualquer contrato tenha por objeto uma atividade ilícita. Então, o objeto da operação garantida pelo seguro tem que estar em conformidade com a lei para poder receber a proteção securitária. E temos ainda a questão da regularidade quanto à forma, ou seja, a apólice pode estabelecer que a operação comercial objeto da cobertura obedeça a determinados requisitos de forma para que ela seja corretamente documentada e passível de aferição, de sindicância, de apuração, para que o seguro corresponda à exata dimensão da operação econômica que se fez. Então, por conta disso, é importante a questão de documentação e de regularidade de forma. Temos ainda uma outra questão que também é relevante, que trata da porcentagem segurada. Normalmente não vai ser segurada a integralidade da operação, mas é mais comum ficar numa faixa de 60% a 90%. E também seria relevante a definição desse percentual, o conhecimento da margem de lucro. Por quê? Porque se por acaso ocorre o sinistro, não é interessante do ponto de vista do direito do seguro que ocorra uma vantagem com o sinistro, né? O sinistro deve ser um evento temido, um evento protegido para não acontecer. Agora, se vai haver uma cobertura que seja praticamente equivalente ao total da perda, então gera também um incentivo a que a pessoa segurada busque operações mais arriscadas e tenha um apetite de risco maior do que seria recomendável. Então, se ele tiver uma participação na perda, com certeza é um incentivo ao zelo, ao cuidado. Isso faz com que a operação fique mais saudável e com melhores condições para todo mundo. Ainda sobre a questão da operação do seguro, nós temos aspectos relevantes à precificação. Nós vamos ter uma vigência usual de 12 meses, o prêmio inicial vai ser com base no volume de vendas estimados, e aqui é importante destacar que justamente se trata de uma estimativa, né? A gente vai rever o passado, vai projetar para o futuro, vai ver qual é o volume que se pretende atuar naquele ano e, com base nisso, vamos levar esses dados para a seguradora e, a partir daí, gerar um valor segurado, um limite e as demais características da cobertura desse risco. Mas isso faz com que, por ser uma estimativa, sejam necessários eventuais ajustes, porque a estimativa pode ficar tanto para mais quanto está mudando para aí, baixo. viu? Como? Está mudando o slide. Não está mudando? Está no quarto. Não está aqui aspectos de precificação? Então, vamos ver se... Slide, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, então, passar
novamente. Compartilhar. Apareceu agora aspecto de precificação? Não. Agora foi. Agora essa sim. Classificação. Oi? Agora apareceu. Ótimo. Então, a gente estava na revisão periódica do prêmio, que é justamente esses ajustes para fazer com que a operação segurada corresponda efetivamente ao que consta na apólice e a gente não tenha uma operação em descompasso com aquilo que foi garantido. E outro ponto também é de ter uma exposição máxima ao risco, seria um limite máximo de indenização, que permite com que, se tudo der errado, pelo menos o limite máximo seja respeitado e não passe daquilo. Isso vai influir diretamente no valor do prêmio que o segurado vai pagar e faz parte da predeterminação dos riscos, da previsibilidade e da segurança da operação. Passando aqui para o próximo slide, nós temos ainda as vantagens acessórias, que não correspondem propriamente à garantia do risco, mas que também vem de rebote com a operação do seguro de crédito. Primeiro, a questão de acesso às informações das seguradoras. Quando o segurado diz para quem ele está vendendo, as seguradoras normalmente já têm um banco de dados que podem Isso auxiliar. não mudou de novo, tá? Oi? Não mudou de novo. Não mudou de novo? Tá, Parou no gente. aspecto de precificação. Vamos lá, a gente dá repete aqui a operação para vamos ver se a gente consegue passar. Foi agora? Então, as vantagens acessórias é acesso às informações, permite que se tenha acesso a esse rating por conta do banco de dados das seguradoras sobre os parceiros comerciais e sobre as operações em geral de mercado, né? Isso faz também com que o próprio segurado, ao contar com essa cobertura securitária, também ele faça parte desse rating da seguradora e consiga ter um incremento de imagem e de confiabilidade. A seguradora ainda também proporciona auxílio para a cobrança. Isso é mais relevante ainda nas transações internacionais, que normalmente tem um custo de cobrança e um trâmite mais complicado. Chegando aqui mais próximo do case das Americanas, nós temos aqui um simples desenho da operação, que faz com que fique mais relevante a visualização do link das seguradoras diretamente com os fornecedores. E é isso que vai fazer com que haja a garantia a ser prestada pelas seguradoras. Porque toda aquela questão que a gente viu de ato doloso ou de fraude, nesse caso das Americanas, não foi prestado pelos segurados, que são os fornecedores das lojas americanas. Então, qualquer mal feito que venha a ser comprovado nas lojas americanas vai acabar sendo resolvido por elas próprias e não afetando os segurados. Então, a garantia securitária permanece idônea e esses sinistros irão ser honrados pelas companhias. Aprofundando aqui um pouco mais no case das Americanas, então nós temos essa notícia de ser a maior fraude privada do país, é um dos maiores processos de recuperação judicial, tem outros que foram maiores, o Odebrecht, da própria Oi, mas com certeza são números muito expressivos e que têm imenso impacto no mercado. Retomando aqui um pouco dos fatos que aconteceram,
Tudo começou em 11 de janeiro de 2023, quando foram divulgadas as inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões. E daí começou o terremoto que a gente está acompanhando até hoje. Poucos dias após, já no dia 20 de janeiro, foi formulado o pedido de recuperação judicial, e na petição inicial do processo de recuperação já foi noticiada dívida de 43 bilhões para 16 mil credores. Então, é muita gente envolvida, a gente percebe um impacto sistêmico no mercado brasileiro, já que é um número que não fica restrito a um player, mas, ao contrário, ele é ramificado e se espalha por todo o mercado, quer pelo número de credores, quer pelo valor envolvido. E agora, mais recentemente ainda, em junho, veio à tona a notícia de fraude, que até então era apenas uma suspeita, mas agora se tornou uma confissão. As lojas americanas, elas fizeram confissão pública de que houve fraude, uma fraude de 23 bilhões, e que ela teve um propósito definido, que foi de falsificar o resultado contábil da empresa. E uma das formas que foi feita essa fraude foi através de verba de propaganda cooperada. Nessa confissão de fraude, foram poupados os acionistas, mas de uma forma até um tanto inusitada, foi dado nome aos bois e foi dito nomes de diretores que protagonizaram essas fraudes. Então, impactos no mercado. A primeira questão é que quando a gente tem uma empresa desse tamanho, é um prejuízo à credibilidade do próprio mercado brasileiro. Acontece que como é que fica uma visão de confiança, que é essencial ao crédito, quando uma empresa desse tamanho diz que fez fraude para se autobeneficiar, para burlar sindicâncias, auditorias, e para ter um resultado que, na verdade, em nada correspondia naquilo que aconteceu. E, naturalmente, fica aquele olhar mais atento às demais empresas e a eventual possibilidade de outros riscos mascarados nesse mercado. O impacto das americanas também já resulta num aumento de inadimplência, tanto por um efeito cascata, como pelos seus próprios credores, que ficam privados do dinheiro que receberiam, acabam perpetuando essa inadimplência geral no mercado. Naturalmente, nós vamos ter também um aumento na sensibilidade do risco, quando ocorre um sinistro dessa natureza, desse vulto, acaba se percebendo que o risco de mercado era maior do que aquele que se supunha. Naturalmente, gera um preço maior, ou seja, um aumento do spread também. E nós vamos ter uma pressão nos órgãos de fiscalização, porque, afinal de contas, como é que isso pode acontecer? Como é que uma fraude de tantos bilhões de reais aconteceu sem ninguém ficar sabendo, até ter a notícia de confissão? Como é que os órgãos de fiscalização deixaram tudo passar? Auditorias, que, por sinal, foram expressamente implicadas na confissão de fraude, também até que ponto, então, são confiáveis as auditorias que prestam serviços no mercado brasileiro? Então, há uma pressão de maior fiscalização e de maior efetividade no acompanhamento desse mercado. Nós vamos ter reflexos específicos para o seguro, que nós vamos ter uma tendência de aumento de prêmio, tendo em vista o vulto do sinistro ocorrido, e ainda considerando um cenário de pós-pandemia e de guerra de Ucrânia.
também acaba havendo repercussão para o próprio resseguro, ou seja, uma repercussão internacional diante de um cenário que já estava estabelecido como um tanto desafiador e que vem se somar um sinistro das Americanas. A previsão de indenizações seriam de 2 a 3 bilhões de reais. E a notícia que se tem uma certa variação nesse número, mas ele giraria em torno de 800 milhões de reais a título de prêmio arrecadado. Então, aqui ficaria mais fácil de visualizar a relevância desse sinistro para o mercado como um todo. Mas nós teremos também impactos positivos, e um é o fato de que não existe melhor propaganda para o seguradora do que o pagamento de sinistro. Então, nós vamos ter essa injeção no mercado por parte das seguradoras de 2 a 3 bilhões de reais. Isso faz com que o seguro de crédito esteja em evidência e seja uma própria vitrine da sua efetividade. Ou seja, um seguro que realmente funciona, que realmente dá cobertura e que nos momentos de necessidade vai ser de incrível valia para todos aqueles que estiverem acobertados. E também este cenário de insegurança, de incerteza, o que ele faz? Ele faz com que haja um maior apetite por segurança, que as pessoas busquem mais instrumentos para se resguardar contra o risco. Então, tende a haver essa maior demanda por segurança, e daí o seguro de crédito se destaca nesse cenário pelo instrumento eficiente que ele é. Nós ainda também temos incentivos governamentais, um deles é essa resolução 324 do Banco Central do Brasil, que vai ampliar o uso do seguro de crédito pelos bancos, fazendo com que ali também se estabeleça um mercado bastante interessante e gerando uma tendência de crescimento no seguro de crédito. Havendo essa tendência de crescimento, nós já temos um impacto positivo nos preços e também na própria ampliação das operações. E aqui, apesar do nosso tema central ser o seguro de crédito, eu não poderia deixar de falar do seguro de E&O, que é super afetado por essa questão das lojas americanas. E o seguro de E&O, como é de comum conhecimento, é aquele de responsabilidade civil dos administradores. E daí fica aquela questão que gera um ponto duvidoso, ou pelo menos que alimenta debates, que é a cobertura. Se houve fraude e o seguro não cobre fraude, como é que fica esse seguro de E&O? Bom, um ponto interessante é a gente perceber que para ficar comprovada a fraude, porque essa fraude ela foi confessada pelas lojas americanas, mas aqueles que supostamente protagonizaram as fraudes, os diretores envolvidos, segurados, eles não admitem. Então, até um juiz dizer que houve fraude, não há fraude comprovada, ou pelo menos ainda há um estado de inocência dessas pessoas. Então, se há um estado de inocência, e se até um juiz dizer que houve fraude, não há fraude, a conclusão é que os custos de defesa que são cobertos pelos seguros de E&O vão ter que ser realmente honrados e prestada essa cobertura. Eventualmente, se depois de pagos os custos de defesa ficar verificado que houve, de fato, fraude, daí as seguradoras podem se ressarcir contra aqueles responsáveis pelos atos fraudulentos. Mas, num primeiro momento, a tendência é de que seja honrado as coberturas de risco de defesa, né, custos de defesa. Eventualmente pode haver discussão, mas pelo menos há bons argumentos em favor dos segurados. E ainda um outro seguro que também é diretamente ligado às situações americanas é o seguro garantia. Se calcula que a exposição de risco gira em torno de 4 a 6 bilhões.
E daí o cenário de hecatombe, que é uma das vozes do mercado falou, seria em caso de falência, porque daí todas as garantias não vão poder ser ressarcidas das Americanas. E a gente sabe que as lojas americanas têm um perfil de judicializar tudo, de contestar tudo, então elas são assíduas usuárias do seguro de garantia. E por conta disso a gente tem essa exposição de 4 a 6 bilhões, que é extremamente significativa. Mas também a tendência de que não se consume esse risco de falência, tendo em vista tudo que a gente viu até o momento de comprometimento dos acionistas, de não deixar com que a situação se agrave a ponto de ser decretada a falência. Então, seria isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Fico à disposição para o que precisarem e muito obrigado. Obrigado a você, doutor Lúcio. Eu queria abrir agora a pergunta, pessoal. Oi, eu tenho uma pergunta. Vocês me ouvem bem? Sim, por favor. Estamos ouvindo. Doutor Lúcio, primeiro, obrigada pelas explicações. Eu também sou advogada do setor, então é sempre bom ter um colega entre nós. E aí a minha pergunta é com relação à subrogação de novo. Então, quando que ocorreria essa subrogação, né? No momento que as seguradoras indenizam, elas devem noticiar a subrogação e quais são os efeitos dessa subrogação? Então, ela no momento que o juiz dá a recuperação judicial, ou da falência, ou da execução, reconhece a subrogação, ela passa a ter um efeito declaratório ou constitutivo, na sua opinião? É uma pergunta bem interessante que tem essa relevância prática. Eu entendo que, eventualmente, pode variar conforme os termos de cada apólice. E a questão que é relevante é que, se for declaratório, né, vai estar apenas reconhecendo um direito que já existe, ao passo que, se for constitutivo, vai estar se formando o direito naquele momento. Então, é um ponto que é polêmico, eu acho até que daria para interpretar pelos dois lados, porque a declaração pelo juiz pode ser interpretada como sendo um reconhecimento de um fato que já existe, mas, ao mesmo tempo, também dá margem a uma interpretação diversa de que a declaração pelo juiz, ele consubstancia formalmente o direito da subrogação. Eu não vi ainda nenhuma lição doutrinária, ou mesmo jurisprudencial, que aborde diretamente esse ponto. Então, entendo que fica, assim, algo que, como a gente sabe no direito que tudo tem dois lados, permite a defesa de qualquer um dessas duas possibilidades com uma propriedade bastante similar. Obrigada, doutor Lúcio. Eu acho que, nesse caso específico das Americanas, ele toma uma proporção ainda maior, porque a gente está falando de uma recuperação judicial em que, eventualmente, a seguradora vai ou não vai ter poder de voto, né? Então, no momento da notícia da subrogação, se considerar como constitutivo, a depender do momento que é noticiado, pode-se entender que tem ou não poder de voto, né? Não sei se eu estou aqui pensando demais fora da caixa, mas é um ponto que me chamou a atenção aqui, especialmente nesse caso grande aí, com esse impacto maior ainda. E aí, doutor Lúcio, o segundo ponto seria com relação aos prêmios. Então, se eventualmente esse caso das Americanas teria um impacto na majoração dos prêmios, né? Especialmente com relação a esse setor de varejo, como que você vê isso? Eu falo assim em termos um pouco mais abstratos, em termos de tendência, né? Quando a gente tem um sinistro dessa magnitude, a tendência é que as seguradoras revejam as suas perspectivas para contemplar esse risco consumado, que era um risco, de certa forma, inesperado, né? As Americanas tinham um rating considerado médio,
mas não era assim, uma empresa que estava sob perigo ou que tinha uma perspectiva de chegar onde chegou. Então, a gente sabe que a precificação ela ocorre com base nas probabilidades futuras feitas pela seguradora, mas também com base nos seus históricos. Então, tendo um histórico agravado desse ponto, a perspectiva é que isso se reflita nos prêmios futuros. Mas, naturalmente, também isso pode ser adequado conforme a política comercial da empresa e até mesmo com um eventual crescimento inesperado do seguro de crédito ante essa evidência e essa demanda maior que está se vendo já. Obrigada, doutor. E aí, só um último ponto, desculpa, pessoal, tomar aqui à frente, mas é que surgiram várias dúvidas mesmo, como é esperado em boas apresentações. O último ponto é com relação à questão da fraude, né? Eu tenho acompanhado aí de perto, e recentemente, acho que na semana passada, saiu a informação de que um ponto alto ali foi um esquema complexo de prática de fraude, mas que um ponto relevante desse esquema seria a questão do marketing, ali da promoção de abatimentos, de compensações com os fornecedores. E aí eu confesso que me levantou a bandeira de, eventualmente, né, como a gente está falando de segurados que são fornecedores, de eventualmente a gente poder, no futuro, após o pagamento da indenização, ter uma eventual imputação de compartilhamento desta fraude com um ou outro fornecedor. E aí, como que isso, vamos imaginar que já teve o pagamento da indenização, e aí no futuro você tem a notícia de que um eventual segurado que era fornecedor das Americanas, de alguma forma se beneficiou por meio desse complexo esquema aí de abatimento das propagandas do marketing. Então, como que seria isso na prática, né? Você poderia reclamar a devolução da indenização? Como que o senhor vê isso? Bom, começando assim de um ponto de vista teórico, o seguro ele se caracteriza por ser o contrato da mais estrita boa-fé. Todos os contratos são de boa-fé, mas o seguro, mais do que todos, por expresso artigo de lei. Então, não é tolerado no seguro qualquer ato fraudulento, qualquer ato escusável ou qualquer ato que seja próximo mesmo a uma fraude. Ou seja, há um dever de cooperação do segurado com a seguradora para o bom termo da operação securitária. Eles são como se fossem parceiros, eles são parceiros em busca de uma finalidade comum. Então, é intolerável qualquer ato de benefício indevido ou de fraude por parte do segurado. Então, a partir dessa constatação teórica, a gente vê que a seguradora vai ter todo o direito de tomar todas as medidas para recuperar o valor que tenha sido indevidamente pago, com base nessa má-fé, com base, inclusive, num enriquecimento indevido, porque se ela está se valendo de fraude para obter vantagem financeira, com certeza a seguradora não pode ser um instrumento para isso, mas na prática, que nem tu diz, vai depender das seguradoras terem pessoal, equipe capacitadas para poder atuar dentro desse processo, porque esses números gigantes fazem com que tenha que ter muita gente disponível para examinar e poder ir atrás disso, né? Obrigada, doutor. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho um comentário, Ivanildo, em relação a... Eu tenho um comentário em relação àquilo que a Adriana falou no que se refere à subrogação, especialmente, subrogação é um assunto bastante comum nas seguradoras depois que elas pagam a indenização para os seus segurados, né? É uma coisa natural até, mas ela pode não ser exercida, necessariamente nesse caso. Não estou falando pela Allianz, estou falando no mercado como um todo. Tem seguradoras que podem querer exercer a subrogação dentro do processo de RJ lá da Americanas. E tem seguradoras que podem não querer. E o que vai levar a decisão de ir ou não na subrogação, dentro do processo de RJ, é que se a seguradora subrogada tiver uma classificação
imagine que exista um fornecedor colaborador que foi indenizado. Ele tem uma preferência em relação à recuperação da dívida. Se ele diz que ele tem uma empresa que ele foi indenizado por uma seguradora, a seguradora agora é subrogada na dívida, se a seguradora, como subrogada da dívida, perder aquele benefício que tinha o fornecedor colaborador, isso pode ser um fator que pode fazer com que a seguradora não exerça a subrogação. Ela pode ter a subrogação nas mãos, mas não necessariamente ela vai fazê-la valer dentro da RJ. Luciano, posso voltar nesse ponto que eu queria conversar contigo? Mas como que você entende o exercício da subrogação? Porque, do meu ponto de vista, a subrogação ela é automática no momento que você paga a indenização. Ela é automática. Então, ela é automática. Então, uma vez que você paga a indenização, você já se subrogou. E aí, como que seria esse exercício, né? Exercer ou não a subrogação? Se você já pagou a indenização, então ela estaria atrelada à indenização. Você não paga a indenização, certo? Não. Então, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Mas eu posso falar que eu já vi casos. Eu trabalho nesse setor há mais de 20 anos. E eu já vi casos em que existe o pagamento da indenização e a subrogação não é exercida pela seguradora, embora ela seja automática. Por quê? Porque, embora o devedor, né, o comprador, tenha se tornado um devedor e a relação comercial entre fornecedor e cliente tenha se rompido, o fornecedor ainda é uma peça importante na cadeia de produção do devedor. E, por causa disso, com o apoio da seguradora, aquele fornecedor ele ainda tenta se manter como um fornecedor daquele caso, daquele comprador, ainda que tenha havido pagamento da indenização. E essa manutenção do fornecimento significa dizer a permissão da seguradora para novos fornecimentos, com pagamentos à vista, sendo que parte do fornecimento, ou do pagamento desse fornecimento, pode ser direcionado para o pagamento da dívida antiga também. Então, isso pode ser um arranjo entre três partes, com vistas a, primeiro, recuperar a dívida, segundo, manter o relacionamento comercial entre as partes, para quem sabe, no futuro, voltar ao limite de crédito sobre aquele comprador. Isso é de interesse de todos, né, envolvidos. Mas aí, será que não... Aí, doutor Lúcio, eu queria voltar para você do ponto de vista jurídico. Obrigada, Luciano, ficou muito claro. Mas, doutor Lúcio, o que você pensa do ponto de vista jurídico? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão do exercício ou não da subrogação. Porque é isso, me parece que ela é automática. No momento que foi arcada a indenização, ela passa a ser automática, né? Não teria como ter um arranjo aqui. Eu entendo do ponto de vista comercial e acho que faz sentido mesmo. Mas do ponto de vista jurídico, eu queria entender a sua opinião, doutor Lúcio. Olha, Adriana, realmente é automático porque decorre por força de lei. Não chega nem a ser uma condição contratual, embora naturalmente o tema seja disciplinado nas apólices, mas a gente tem essa autorização que já tem um histórico de debate no direito brasileiro, né, desde o tempo que o Supremo Tribunal Federal julgava questões de direito federal e não só constitucional, né, a antiga súmula 188 do Supremo, mas faz com que, uma vez tendo sido paga, a seguradora se subroga nos direitos e pode, de pronto, exercer a cobrança. É que nem tu diz, é automático. Mas aí, no seu ponto de vista, a seguradora poderia optar, por exemplo, em não noticiar essa subrogação, ou o fato dela ter indenizado e se subrogado seria compulsório a notícia da subrogação? Porque do ponto de vista aqui comercial, que o Luciano explicou muito bem, seria um direito subjetivo, né? Mas do ponto de vista jurídico, é isso que eu queria entender, como que o doutor vê, se seria uma prerrogativa ou uma obrigação de noticiar essa subrogação? Bom, do ponto de vista assim, do direito civil, né, do exercício da pretensão pela seguradora, se trata de um direito privado disponível, que daí cabe a ela exercer como melhor lhe aprouver. Agora, para fins de fiscalização de mercado, se ela teria de fazer essa notícia de subrogação,
Daí é uma questão um pouco mais específica que eu acho que teria de ser examinado mais caso a caso. Mas, para fins de direito civil, ela pode tanto noticiar, se ela achar que isso de alguma forma lhe gera benefício, como não necessariamente noticiar. Perfeito. Obrigada, doutor Lúcio. Obrigada, Luciano. Foi muito boa a nossa discussão aqui. E essa análise comercial também foi excelente, Luciano. Obrigada. Muito obrigado também para você, Adriana, pela participação aí, né? Sim, com certeza a Adriana enriqueceu muito o nosso debate, as perguntas todas muito pertinentes, com muita propriedade. É uma alegria poder debater com esse nível de debate mesmo. Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta para participantes? Bem, pessoal, vou avisar, amanhã eu encaminho a gravação do evento lá para vocês, tá bom? Perfeito. Ele está sendo gravado, amanhã eu envio para todos, tá ok? Tá ótimo. E aproveito aqui para também finalizar o nosso encontro aqui, né? Pedir desculpa pelos inconvenientes que podem ter ocorrido e reafirmar que não é um padrão do fake news, não, tá bom? Infelizmente, essas coisas acontecem no online. Daqui a pouquinho eu tenho um evento aqui no mesmo espaço de óleo e gás, entendeu? Presencial também, tá ok? E segue a gente lá, tá bom? Tá ok, Ivanildo. Obrigado por tudo aqui. Obrigado, Ivanildo. Fica com Deus, tchau. Então, tchau, tchau.